Quantas vezes você chegou ao fim do dia sentindo-se um escravo dos seus próprios impulsos? Uma palavra dita com raiva da qual você se arrependeu segundos depois. Uma hora gasta em distrações triviais quando você sabia que o trabalho importante esperava. Um sim que deveria ter sido um não enfático, dito apenas para evitar o desconforto momentâneo. Cada um desses momentos não é uma falha de caráter. É um vazamento de poder. E esse é o verdadeiro campo de batalha. Não o mundo lá fora, mas o espaço caótico entre o seu desejo e a sua decisão. Maquiavel entendia isso. Para o estrategista, a disciplina não tem nada a ver com moralidade ou culpa. Ela tem a ver com controle mecânico. Ele sabia que um príncipe que não governa seus próprios apetites será sempre servo daquele que o faz. A autodisciplina é a armadura invisível. É a habilidade de permanecer calmo e calculista enquanto todos ao seu redor queimam em suas próprias paixões reativas. Neste vídeo, você não aprenderá sobre a supressão da sua natureza, mas sobre o redirecionamento dela. Vamos dissecar as 7 leis de ferro do Manual de Maquiavel, que transformam a resistência em força, a rotina em domínio e a sua paciência em uma arma de espera. Você ganhará a capacidade de pausar sob pressão, tomando controle absoluto da sua reação e tornando-se imune à manipulação, à distração e ao medo. Vamos começar. A primeira lei é a fundação de todas as outras. A lei do comando interno. Isso é o que Maquiavel compreendeu em seu nível mais profundo. Antes mesmo de sonhar em comandar exércitos, cidades ou nações, você deve primeiro comandar a república caótica que existe dentro da sua própria mente. Imagine um engenheiro encarregado de construir uma grande barragem. O engenheiro indisciplinado, movido pelo impulso, ignora as pequenas fissuras na base. Ele quer a glória da inauguração, quer a água contida rapidamente. Mas o estrategista maquiavélico, este é o engenheiro que se torna obcecado pelas fissuras. Ele sabe que a menor rachadura, a menor fraqueza estrutural, quando submetida à pressão implacável de milhares de toneladas de água, que Maquiavel chamaria de fortuna, levará à ruína total. Você é a barragem. Seus impulsos são as fissuras. A pressão do mundo é a água. Maquiavel diria que o homem que não pode governar seus próprios humores, seus apetites ou seus pensamentos, sempre servirá àquele que pode. O estrategista trata a autodisciplina não como moralidade, mas como mecânica. Ele estuda a si mesmo. Onde o foco vaza? Onde a energia se dissipa? Onde o impulso racha a fundação? O estrategista não sente culpa pela fissura. A culpa é uma emoção inútil. Ele a vê como uma falha mecânica que exige correção imediata. Como ele corrige? Com 2 ferramentas. Primeiro, através do ritmo. O estrategista ordena seus dias como um general ordena seus soldados. O ritmo é o reforço diário do concreto. Ele não acorda quando sente vontade, mas quando deve. Ele não trabalha pelo humor, mas pela medida. A rotina torna-se ritual, e o ritual torna-se poder. Segundo, através da reflexão. A disciplina sem reflexão é tirania. A reflexão a transforma em maestria. O estrategista revisa suas ações com honestidade implacável. Que impulsos o governaram? Onde a pressão quase venceu? Onde a emoção o distraiu? No dia seguinte, ele corrige com precisão. Esse é o ideal maquiavélico, tornar-se sua própria fortaleza. O homem que domina esta lei não exige condições ideais. Ele as cria. As pessoas ao seu redor sentirão isso. Elas podem não saber nomear, mas sentirão a pressão calma de alguém que não pode ser comprado, influenciado ou quebrado. O disciplinado raramente precisa afirmar o domínio. A sua própria compostura é dominação. A segunda lei é onde o estrategista realmente começa a usar o poder. É a lei da restrição estratégica. A vantagem do homem disciplinado não está no que ele faz. Está no que ele se recusa a fazer. Maquiavel nos ensinou que um governante sábio deve saber quando agir como o leão e quando agir como a raposa. A restrição é a arte suprema da raposa. O tolo confunde isso com hesitação, o fraco com medo. Mas o estrategista sabe a verdade. A restrição é o domínio destilado em silêncio. Imagine uma sala de negociação tensa. De um lado, o homem indisciplinado. Quando o silêncio se estende por mais de 3 segundos, ele entra em pânico. Ele precisa preencher o vazio. Ele fala demais, gesticula, explica sua posição, oferece concessões antes mesmo de serem pedidas. Ele está sangrando informação. Do outro lado, o estrategista.
Ele fica quieto. Ele ouve e observa. Seu silêncio não é vazio, é um vazio ativo. Ele sabe que o primeiro a falar, o primeiro a reagir, é o primeiro a ceder o controle. Isso é o que Maquiavel compreendeu. Todo ato impulsivo revela uma fraqueza. A raiva imediata revela sua insegurança. A explicação excessiva revela sua culpa ou sua necessidade de aprovação. A indulgência descontrolada revela sua falta de domínio. O estrategista sabe que aqueles que não conseguem resistir devem obedecer àqueles que conseguem. Como ele pratica isso? Primeiro, o estrategista nunca reage imediatamente. A reação é a rendição da soberania. Cada pausa após uma provocação é a retomada do comando. Quando a emoção surge, ele a observa, mas não a obedece. Segundo, ele nunca se explica desnecessariamente. A explicação dilui o poder. A necessidade de justificar-se vem da insegurança, e a insegurança convida à intrusão. O estrategista maquiavélico deixa que seus resultados e suas ações falem por ele. O mistério atrai mais respeito do que qualquer argumento. Enquanto os outros exaurem sua energia em reações, o estrategista a armazena. A sua calma torna-se uma arma. O seu silêncio dita o ritmo. Em um mundo que grita, o homem que domina a restrição controla a sala inteira sem dizer uma palavra. O maior inimigo da ambição não é o fracasso, é o tédio. É a quarta-feira. É aquele dia sem brilho no meio da semana, quando a inspiração da segunda-feira já morreu e a motivação do fim de semana ainda parece distante. É aqui que o homem comum desmorona. Ele vive de explosões de paixão. Ele é um cometa, brilhante, dramático e rápido, mas desaparece no vazio assim que a emoção acaba. O estrategista é o oposto. Ele é a maré. Ele obedece à terceira lei, a lei da rotina sagrada. A maré não se pergunta se está entediada ou sem inspiração. Ela apenas sobe e desce, dia após dia, hora após hora, com uma força inevitável que com o tempo desgasta a pedra mais dura e redesenha continentes. A consistência não é monotonia. Maquiavel diria que é momentum. Isso é o que Maquiavel compreendeu sobre o poder do Estado e que se aplica perfeitamente ao indivíduo. A estabilidade de qualquer governo depende da regularidade de suas leis. Sem consistência não há regra, apenas impulsos aleatórios disfarçados de ambição. O estrategista usa esse ritual para se libertar da pior tirania de todas, a negociação diária com a própria mente. O indisciplinado acorda e pergunta: o que eu sinto vontade de fazer? O estrategista já decidiu há meses. Sua rotina é sagrada, porque o poupa da exaustão de ter que escolher repetidamente o caminho difícil. Ele simplificou suas obrigações ao essencial. Ele mede seu progresso não com emoção, mas com o registro frio da razão. E o mais importante, ele aguenta. Ele continua quando está cansado, quando está frustrado, quando ninguém está assistindo. Ele sabe que a disciplina medida pela paixão é uma disciplina que morre com o humor. Seu ritual transforma o fardo em instinto, liberando sua mente para a verdadeira batalha, a estratégia. Todo o talento, todo o brilho, toda a inteligência irá murchar sob o tempo e a pressão se não for fortificado por uma única coisa: a persistência. Maquiavel tinha uma visão muito clara sobre a fortuna. Ele dizia que o destino testa os homens através da adversidade e que o governante capaz não é aquele que triunfa na facilidade, mas sim aquele que permanece inquebrável quando a sorte lhe vira as costas. A lei da força duradoura é a capacidade de permanecer de pé muito depois que todos os outros desistiram. Não é teimosia cega, é a adaptação paciente. O indisciplinado, quando confrontado com a dor ou o fracasso, busca o alívio imediato, a fuga, a distração, o prazer. O estrategista, no entanto, busca a força na própria luta. Imagine-se num exaustivo cerco de guerra, onde o inimigo espera que a fome e a dúvida quebrem sua vontade antes que ele precise atacar. Se você correr para a despensa toda vez que sentir fome, você revela o seu limite. Mas se você aprender a superar o desconforto até que ele se torne um estado neutro, você se torna uma fortaleza inexpugnável. E isso é o que Maquiavel compreendeu. A capacidade de persistir sem perder a clareza é a certeza da vitória a longo prazo. O estrategista redefine o sofrimento. A dor não é mais uma punição, mas um sinal de que ele está se movendo. O medo não é paralisia, mas um intensificador de foco. O tédio não é uma distração, mas um treino de paciência.
Ele interpreta o sofrimento como o pedágio natural do progresso, não como uma injustiça. Sua persistência é paciente, não frenética. E quando a pressão vem, o estrategista calcula enquanto os outros entram em pânico. Ele continua quando os outros se cansam. A sua compostura é um mistério para os adversários que esperavam vê-lo desabar. A força duradoura é o escudo contra a fortuna. É o entendimento de que o poder não está na velocidade, mas na sobrevivência. O estrategista simplesmente não deixa o campo de batalha, e porque ele nunca sai, o tempo, ele próprio, acabará por se ajoelhar à sua persistência. Seguindo com a nossa jornada, chegamos à Lei 5, a Lei do Impulso Controlado. O ponto de maior vulnerabilidade do estrategista não está nas muralhas do seu castelo, mas sim na sua própria sala do trono interior. Maquiavel nos lembra que, embora a ambição e a ousadia sejam necessárias, um príncipe deve aprender a não ser bom e a usar ou não usar isso de acordo com a necessidade. A tradução dessa máxima para a autodisciplina é clara. A maior forma de controle não é a negação, mas o comando no momento da tentação. O verdadeiro campo de batalha, como já dissemos, está nos segundos que separam o impulso da ação. O homem indisciplinado sente a fúria e age. Sente o prazer e persegue-o. Ele é livre em sua expressão, mas escravo em seus resultados. O estrategista, por outro lado, transforma o vício em um catalisador. Ele não nega a energia da emoção. Ele a redireciona. A raiva não é descarregada em um grito inútil. Ela é canalizada para a determinação fria. A inveja não é transformada em ressentimento paralisante. Ela afia a ambição focada. A chave está na distância. O estrategista estuda seus impulsos como um comandante estuda os movimentos do inimigo. Ele observa o desejo subir e cair como se pertencesse a outra pessoa. Essa conscientização cria o intervalo crucial para a decisão. A história está repleta de figuras que não foram derrubadas pelos inimigos, mas pelos seus próprios excessos. Pense em um governante que se entrega ao sono prolongado e à comida farta. Sua vida privada revela uma fragilidade que será explorada na arena pública. O estrategista, por sua vez, só desfruta do que comanda. O prazer é agendado, a recompensa é precisa. Nunca uma compulsão. Ele permite que o rosto permaneça calmo. O tom composto. Outros podem provocá-lo, mas ele não lhes dá o mapa do seu terreno interior. Eles não podem manipular o que não conseguem ler. O impulso controlado não é a anulação da humanidade, mas sim o seu aperfeiçoamento. O estrategista sente, sim, mas é ele quem decide quando e como revelar. Ele não está livre de emoção. Ele está livre dentro dela, e essa é a forma mais pura de poder. Dando sequência, mergulhamos na Lei 6, a Lei da Preservação de Energia. A sabedoria para esta lei remonta aos antigos filósofos que, embora distantes de Maquiavel no tempo, compartilhavam a mesma obsessão pela economia da vontade. Eles nos ensinavam que a maior parte do nosso sofrimento, e crucialmente, da nossa exaustão, não vinha dos grandes golpes do destino, mas sim dos pequenos vazamentos de tempo e atenção. Sêneca já nos dizia que gastar tempo em discussões triviais, nutrir o ressentimento ou se preocupar com o que não se pode controlar não era apenas um desperdício de vida, era um esgotamento estratégico. Isso é o que Maquiavel, com sua lente pragmática, traduziu para a arte do poder. A energia é a moeda oculta da vontade. O indisciplinado joga essa moeda no lixo, desperdiçando-a em ruído, reação e drama. O estrategista reserva a sua. Maquiavel diria que o governante prudente preserva seus recursos até o momento decisivo. Essa mesma lei rege seu poder pessoal. Sua disciplina é uma economia de guerra. Ele não gasta sua força mental ou emocional em toda provocação. Ele calcula que batalhas merecem o esforço, quais exigem silêncio, quais demandam paciência. A primeira regra dessa economia é a consciência do desperdício. O estrategista estuda o que o drena, a conversa desnecessária, o argumento sem propósito, o ressentimento. Ele corta essas fugas sem sentimentos. A indiferença não é crueldade, é conservação. Ele guarda sua atenção para o que realmente molda o destino. A segunda regra é o foco. O homem disciplinado trabalha como uma lente de aumento que concentra a luz. Dispersar o esforço é diluir a força. O estrategista direciona toda a sua energia para as poucas metas que importam. Cada hábito, cada agenda, cada silêncio serve a essa concentração.
A terceira regra é a neutralidade emocional. A emoção descontrolada queima energia mais rápido do que qualquer trabalho braçal. A raiva consome o foco. A ansiedade drena a clareza. Ao manter a calma sob o insulto ou a tentação, o estrategista estende sua resistência muito além daqueles que se consomem perseguindo a validação. O estrategista maquiavélico age apenas quando o resultado justifica o gasto. Ele prefere perder uma discussão do que desperdiçar a atenção. Ele parece passivo em momentos, mas é apenas prudência. A sua quietude é sentida como uma tensão, a sua compostura como confiança. Enquanto os outros se cansam no movimento constante, ele está apenas começando a se mover. O que Maquiavel nos ensinaria é simples. O poder não está em ter mais energia, mas em gastá-la menos tolamente. Guarde sua energia como um avarento guarda o ouro, pois uma vez que você a controla, ninguém pode drená-lo ou derrotá-lo. Eles simplesmente se cansarão antes de você. Chegamos à última e talvez a mais essencial das leis. É a lei da visão disciplinada. 6 leis focaram no controle, na defesa e na economia. Mas a disciplina sem direção, sem um ideal a servir, é escravidão. A rotina sem propósito é apenas estagnação. A visão dá à disciplina o seu significado. Maquiavel teria dito: um príncipe sem visão é um homem à mercê do destino. O estrategista, portanto, disciplina sua mente não apenas para agir com eficiência, mas para servir a um design que é maior que o conforto momentâneo. A visão não é fantasia. É o desenho preciso do que deve existir. O estrategista a constrói 2 vezes. Primeiro no pensamento e depois no tempo. O sofrimento do presente torna-se tolerável quando está firmemente atrelado a um futuro de significado. A dor da escalada é suportável quando se tem a certeza de que o pico oferece uma vista. A primeira etapa é a clareza. Defina o que você quer, não em termos vagos como felicidade ou sucesso, mas em estrutura, números e marcos. A ambiguidade é inimiga da consistência. A segunda é a hierarquia. O estrategista prioriza o triunfo de longo prazo sobre o prazer de curto prazo. Ele elimina as atividades que consomem atenção sem gerar poder. No seu mundo, cada tarefa deve reportar-se ao trono do propósito. Finalmente, a persistência da visão. O estrategista protege o foco através do ritual. Cada manhã ele reexamina o alvo. Cada noite, ele mede o alinhamento. Enquanto os outros perdem a perspectiva, ele continua com a confiança silenciosa de quem nunca esquece onde está indo. A disciplina unida à visão irradia inevitabilidade. As pessoas sentem que seus movimentos se conectam a algo maior que o momento. Sua paciência torna-se confiança. Maquiavel nos ensinaria que a disciplina sem visão é controle sem criação. E a visão sem disciplina é criação sem controle. O poder está na união dos dois. Se você chegou até aqui, parabéns. A maioria parou na primeira lei buscando a distração, a solução rápida. Você demonstrou a primeira característica do estrategista: paciência. Mas agora, pense. Você está realmente controlando o seu eu ou está apenas gerenciando melhor a sua servidão? A autodisciplina é o trono invisível de todo o poder, mas um trono exige um juramento. Convido você a se juntar à minoria que compreende esse juramento. Se você entendeu o código por trás desta mensagem, faça 2 coisas. Primeiro, comente abaixo a frase: o impulso acabou. Isso não é para o algoritmo. É um selo. É a sua assinatura silenciosa, um reconhecimento para aqueles que também sabem. Segundo, inscreva-se e impulsione este vídeo apertando o botão de hype se aparecer para você. Cada curtida, cada compartilhamento não é validação. É um ato de perturbação no sistema. É acender uma luz nos cantos escuros onde os outros preferem não olhar. É a nossa forma de resistência silenciosa contra a tirania do ruído. E se você deseja se aprofundar nessa filosofia e investir na sua longevidade estratégica, convido-o a se tornar um membro do canal. Não é uma assinatura, é a formalização do seu compromisso com a maestria, um juramento ao seu próprio império. E lembre-se sempre, você não é livre da emoção, você é livre dentro dela.